A Gravel Bike faz tudo que uma mountain bike faz? Posso ter uma só para tudo? Entenda isso nesse vídeo, a diferença entre uma mountain bike, uma gravel bike e muito mais. Bora lá! Fala pedaleiro, beleza? Meu nome é Thiago e seja muito bem-vindo ao Pedaleiro Brasileiro. Nós sempre frisamos a versatilidade que uma gravel bike tem e os terrenos onde ela pode entrar, né? Ela vai no urbano, vai na cidade, vai no asfalto, vai no off-road, se duvidar até um mountain bike ali com um pouco mais de trilhas técnicas, mas realmente, onde que uma bicicleta vai, onde vale a pena ter uma ou outra, a gente vai explicar tudo nesse vídeo para vocês entenderem de uma vez a diferença entre essas duas modalidades e quando fica melhor para você ter uma ou as duas bicicletas. Vamos lá então as diferenças. Muitas diferenças que a gente vai falar aqui são muito visuais, né? Você olha e já vê, mas eu quero explicar como essas diferenças fazem efeito na tua pedalada. Então você vai ver, um tem o guidão drop, aquele chifrinho para baixo, e outro tem o guidão reto. Isso é muito visível, mas por que um é melhor que o outro? É disso que a gente vai falar. Então começando com o guidão delas, que foi o exemplo que eu dei. Bom, a mountain bike tem aquele guidão reto, né? Às vezes tem uma elevação, enfim, mas é aquele guidão reto. E ele é largo, então ele dá muito controle para você. Quando você está numa descida muito forte, trechos muito técnicos, pedra solta, buraco, valeta, ele é excelente para te dar muito controle na bicicleta e ajudar a amortecer o impacto, inclusive pela posição dos braços, onde ele também acaba servindo como um amortecedor. Rapidamente, se essa é a primeira vez que a gente está se vendo, pensa em se inscrever no canal, a gente está sempre trazendo esse tipo de vídeo, conteúdo para que você fique muito bem informado e fácil, né? Só clicar aqui e tá resolvido, no inscrever-se. E também me segue lá no Instagram, porque a gente está sempre divulgando por lá, porque a gente sabe que as divulgações, as notificações aqui não ajudam muito. Eu sempre coloco lá um post certinho com um link para você já cair para cá se for um assunto interessante para você. E o nosso endereço é aqui, @pedaleiro.brasileiro. A gente está sempre por lá, manda mensagem também. Voltando então, essa característica e ter os comandos de freio e trocas de marcha bem na mão, né? Os manetes são muito à mão, muito fáceis de acessar. Se você precisar de uma frenagem no susto, uma troca de marcha repentina, fica muito na mão, mais na mão que do guidão drop, aí que entra a comparação. Então fica muito fácil de você ter esse acesso aos comandos. Mas em contrapartida ele tem poucas posições também. Você segura no guidão aqui, no máximo segura nas pontas assim, quando você tem um bar-end, ou só apoiando a mão mesmo, um pouco mais fechado, mas na mesma posição, mas não varia muito, não tem muito o que você ficar mudando, principalmente quando você tem distâncias longas, onde você acaba cansando demais as suas mãos, posição do braço, cotovelo, enfim, então isso acaba fazendo falta. Já o guidão da gravel, que é aquele guidão curva para baixo, aquele que tem o drop, é o contrário, ele tem muitas posições para você segurar. Você segura no meio, você segura no cantinho, você segura na frente ali junto dos freios, segura embaixo. Então a mão com bastante criatividade fica ali em umas 7 posições para você usar ela de uma maneira que você consiga descansar bem. Em contrapartida, ela tem menos controle, porque a pegada, por mais que você tenha aquele flare, a abertura do guidão, né, ele tem menos controle que o guidão de mountain bike, que fica bem aberto. Então isso faz muita diferença. Então você tem menos controle comparado ao de mountain bike. Os comandos também, né? Eles nem ficam tão acessíveis assim, por mais que estejam ali na mão. O de mountain bike é sim mais acessível, mais rápido para você pilotar ele. Então aqui, ponto para o guidão de gravel nas posições e já ponto para o guidão de mountain bike na acessibilidade e controle. Outra diferença que você tem, que é gritante entre uma bike e outra, são os pneus, né? Pneu de mountain bike é aquele pneuzão grandão, grossão, né? Aquele 2.1, 2.4, pneuzão, né? A maioria com cravos. E qual a vantagem desse pneu com relação aos de gravel? Eles dão mais tração para você. Então você tem naquela descida, pedra solta e tudo mais que a gente comentou antes,
você tem muito mais segurança, a bicicleta fica muito mais agarrada no chão quando você precisa controlar ali ela, entrar numa curva ou alguma coisa parecida. Mesmo numa subida, né, você tem mais tração para te ajudar. Então essa é a maior vantagem do pneu da mountain bike. Mas, como nem tudo são flores, ela também tem mais arrasto. Se você está no asfalto, ele segura muito mais, né? Ele desenvolve muito menos que um de gravel, por exemplo. Ele é também um pneu mais pesado. Pneus de mountain bike, pelo tamanho, lógico, são mais pesados que o pneu de gravel, que são menores do que eles. Já os pneus de gravel são ali 38 milímetros até uns 45, você encontra isso. Então as vantagens desse pneu é que ele rola muito mais no asfalto, por exemplo. Você tem menos arrasto, muito mais desenvoltura. Na estrada de terra, chão batido mesmo, também. Ela também desenvolve muito mais. Agora, entrando nesse terreno onde você tem lama, areia, cascalho solto, alguma coisa assim, começa a faltar tração. E aí a mountain bike vai melhor. Mas a gente comentou aqui que dá para colocar um pneu menor, uma roda menor na verdade, 27,5, o popular 650B, e colocar um pneu 2.1, por exemplo. Muitos quadros aceitam essa medida e dá para fazer uma trilha um pouco mais técnica, uma fora de estrada com mais pedra solta, às vezes uma descida de morro que vai precisar de um controle maior, um pouco mais de amortecimento, que esse pneu mais largo vai sim ajudar a ter mais conforto, a segurar as pancadas que a bicicleta vai receber, já que a gravel bike não tem amortecedor na sua grande maioria. E falando nela, tá aqui a próxima diferença, a suspensão. A mountain bike geralmente ela tem uma suspensão ali de curso de 80, 100 milímetros, 110 às vezes, e isso é o que garante muito conforto, te garante que você vai entrar nos terrenos mais acidentados com rocha, valeta, pular, enfim, e ter um controle bom, não ficar te arrebentando, né, nessas pancadas. Já a gravel bike, ao contrário, ela não tem suspensão na sua grande maioria. Quando tem, é ali de 30 milímetros, então um curso bem menor. Então ela vai receber muito mais as pancadas, por isso que você vai sofrer muito onde você tem muita pedra solta, muito impacto na bicicleta. Mas ao mesmo tempo, mesmo em estradas com paralelepípedo, por exemplo, que fica incomodando, né? Às vezes você entra com uma road bike, você sai de lá com o braço amortecido, a mão dormente, enfim. Com a gravel bike, eu, por exemplo, não sinto tudo isso. Eu já acho que o pneu 38 absorve bem ali a pancada. Lógico que uma suspensão vai absorver melhor, mas a gravel bike, o pneuzinho dela já ajuda. Então tá aqui a diferença entre elas e onde que uma vai muito melhor do que a outra. Próxima diferença então é a relação, a transmissão, as marchas da bicicleta. A mountain bike geralmente ela tem uma relação muito mais reduzida, onde você tem marchas muito mais leves do que uma gravel. E para que isso? Para subir aqueles paredões judiados, aquelas pedras soltas, aqueles morros que a gente sabe que a gente gosta de colocar a mountain bike. Então uma gravel vai sofrer um pouco mais, porque ao contrário da mountain, que tem relação mais reduzida, às vezes uma coroa, às vezes duas, mas não importa, o que importa é que é mais reduzida, a gravel já vem com uma relação de marchas mais pesadas, onde você numa subida dessa vai sim sofrer mais com uma gravel do que uma mountain, porém você tem muito mais rendimento em terrenos planos ou com subidas que não sejam tão agressivas assim. Aquela redução da gravel vai sim te ajudar, então teu ganho, tua velocidade tende a ser maior. E aqui então a gente tem a aplicação das duas como diferença, para te ajudar inclusive a entender onde uma vai e onde a outra vai. Então vamos falar da mountain bike, porque ela vai em terrenos, ela é projetada para terrenos de terra, apesar de que muita gente usa ela na cidade, no asfalto, enfim, ela não é projetada para isso, ela é projetada para encarar terrenos acidentados, subir montanha, fazer trilha e etc, cross country. Para quem está procurando uma bicicleta coringa, a gravel, eu sempre falei que ela é muito boa. Então ela vai nesse terreno de chão batido, com um cascalhinho, um asfalto, fazer uma... Quem gosta de andar aí nas rodovias, por exemplo, a gravel vai bem e urbano também. Sem contar que você pode colocar
bagageiro, alforjes, fazer cicloviagens. Então ela é muito versátil nesse âmbito. Beleza, Thiago, e daí? Eu posso ter uma só? Bom, vamos entender então onde você anda. Se você é aquele tipo de pessoa que gosta de enfrentar um mountain bike mais aventureiro, de subir aqueles morros fortes, pode ser que uma gravel bike seja um pouco sofrido para você, porque vai faltar principalmente duas coisas: redução de marchas e conforto, por não ter um amortecedor ali. Focando na galera que vai para essas trilhas, talvez uma mountain bike seja sim essencial. Agora, se você é a pessoa que anda muito no asfalto, anda no urbano e raramente pega uma estrada de terra, ou quando pega é tranquilo, não tem essas subidas absurdas, é bem provável que só uma gravel bike já resolva muito ou todos os seus problemas. Então isso pode te ajudar na hora de decidir entre ter uma gravel bike ou uma mountain bike. Mas se você gosta de abranger todos esses mundos, talvez uma mountain bike apenas seja mais interessante, porque ela vai sim pegar aquelas subidonas e você vai sim se divertir numa trilha, numa lama, e ela vai na cidade também. Claro que não com o mesmo conforto, com o mesmo rendimento numa gravel, mas pode ser que ela te atenda. E você, teria apenas uma gravel bike? Ou você é do time que acha que uma mountain é imprescindível e tem que ter porque nada substitui ela? Vamos conversar aqui embaixo, eu quero saber a tua opinião. Não esquece também de dar o like pra gente, nos ajuda pra caramba pra continuar sempre trazendo mais e mais conteúdos para você. E claro, se inscreve no canal, não fica de fora dessa. Você sempre está recebendo informação sobre ciclismo e todos os arredores, com muita novidade, dicas, reviews, e toda semana tem vídeo para você. Pessoal, eu vou ficando por aqui, agradeço demais a presença de vocês. Um grande abraço, valeu e tchau!